Oi, eu sou a Lena e esse é o meu primeiro vídeo. Provavelmente você é minha mãe, ou meu marido, ou algum amigo das minhas irmãs. Mas se por acaso o YouTube te recomendou esse vídeo e você não me conhece, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai desenhar e colorir a Power, uma personagem do anime Chainsaw Man, o famoso Homem Motosserra. Então se aconchega aí onde você tá e vambora! E pra quem ficar curioso, eu uso o Sketchbook Pro e uma mesa digitalizadora da Huion, a Huion HS64. Toda vez que eu desenho, eu começo pelo que a maioria começa. Aquela coisa de fazer um círculo, delimitar a área dos olhos e tal. Pra mim fica bem mais fácil visualizar o desenho. E nesse caso eu também já tinha pensado na pose que eu queria, então eu fiz o bonequinho palito com bolinha nos ombros, cotovelos, joelhos, pés e mãos. A minha anatomia não é muito boa, e é por isso que eu prefiro desenhar chibi. Na minha opinião é bem mais simples e você não precisa ter tanta noção de proporção. Em relação aos olhos, eu sempre começo pelo direito. Pra mim é bem mais fácil reproduzir o esquerdo depois. Eu faço ele num estilo que eu me sinto confortável e depois eu traço uma linha bem fininha pra saber onde vai começar e terminar o outro olho. Quando eu comecei a desenhar, eu era criança, então quando eu não fazia duas bolinhas sem muita expressão, igual o rosto do Mirio, eu desenhava um olho normal e o outro fechado. E eu dava desculpa de que, não, mas é que o meu personagem tá piscando, igual o Naruto, ele sempre tá piscando. Mas na verdade eu só não tinha paciência e nem prática o suficiente para fazer os dois olhos abertos. Eu peguei algumas imagens de referência da Power para usar quando eu estivesse fazendo o cabelo ou as roupas. E como eu não tô fazendo uma reprodução do desenho existente, é muito mais confortável pensar que não precisa estar perfeito, só precisa ter as características dela no meu estilo. Bom, com o esboço terminado, eu passo a contornar os lugares que eu quero colorir e eu geralmente faço uma camada de contorno e depois duplico ela para escurecer um pouco e não ficar totalmente sem line art. Parece que eu expliquei igual um orangotango, mas vocês vão entender depois. Nem sempre eu gostei de colorir uma arte. Hoje em dia é minha parte favorita, mas quando eu tinha uns 13 anos, na minha saudosa época emo, eu deixava todos os desenhos em preto e branco, com a desculpa de eu não gosto de cores, eu sou emo, rock wins, funk lixo. E na verdade eu só não gostava de usar lápis de cor. E um tempo depois eu descobri que nem só de lápis de cor vive o artista, mas também de tintas, e comecei a me familiarizar com aquarela e tinta óleo. Foi bem divertido no começo, e desde aí eu descobri que eu adoro colocar cor nos meus desenhos. O detalhamento dos olhos e dos cabelos são a minha parte favorita. Você deve ter visto que eu dupliquei a camada e espelhei nos olhos. Então não vem me dizer que isso é injusto, que isso é hack de desenho digital, não. Eu acho que se tá ali é pra usar. Eu demoro um tempo fazendo os olhos, até que eles fiquem do jeito que eu goste. E eu gosto de colocar a cor normal na parte de fora e a pupila um pouquinho só mais escura, e os detalhes na mesma paleta de cor. Então, quando eu fico contente com um olho, eu acho mais fácil duplicar e espelhar do que fazer o outro. Claro que é muito melhor você fazer um olho, detalhar ele, fazer tintim por tintim e depois fazer o outro da mesma forma, praticando o desenho. Até porque na arte tradicional, lápis e papel, não tem como espelhar o olho, né? Mas hoje a gente está desenhando digitalmente, então a gente vai usar as ferramentas que o programa dá. Afinal, se tem é para usar, né? Até um tempo atrás, as minhas artes digitais tinham zero line art, e ficava um pouco confuso saber onde começava e onde terminava algum elemento com a cor parecida. Então eu comecei a fazer isso, de fazer a line com uma cor que eu vou pintar e escurecer um pouco a camada depois. Além de dividir os elementos da ilustração, ele deixa um pouco mais bonitinho também. Outra coisa que eu sempre fazia quando eu era mais nova era desenhar absolutamente todos os personagens que eu fazia de moletom preto ou de baby look preta. Eu não tinha coragem de tentar desenhar qualquer outra roupa para eles. Eu pensava que era muito difícil e que eu não ia conseguir. Mas pasmem, para você conseguir alguma coisa, você precisa tentar. E demorou um pouco, mas hoje em dia eu sempre tento desenhar as roupas do personagem. Isso, de uma maneira ou outra, me força a praticar coisas que eu tinha medo antes, ou que hoje em dia fogem da minha zona de conforto.
Nesse ponto você já deve ter percebido que eu não tenho noção nenhuma de sombreamento, e eu deixo mais escuro onde eu acho que vai ficar legal. Realmente, sombra é uma coisa que eu morro de preguiça de estudar. Mas eu já fui muito pior, e todos os desenhos que eu fazia tinham só flat color. E eu tô estudando umas coisinhas para conseguir melhorar em alguns pontos, mas tudo vai de paciência e prática. Talvez algum dia eu faça um desenho igual esse aqui, ou talvez eu só melhore nas sombras e continue desenhando assim. O importante, na minha opinião, é se sentir confortável com o que você desenha, mas sem estacionar e não querer aprender mais nada. A gente nunca vai saber de tudo, sempre vai ter uma coisinha ou outra para melhorar, ou para aprender, e eu acho que a arte é muito sobre isso, sobre você evoluir de acordo com o seu ritmo. E se a Lena adolescente visse um desenho da Lena de hoje em dia, ela ia achar muito bom, mas como ela era emo e chata, ela provavelmente ia falar: meu Deus, quanta cor, que desenho colorido e feliz, eu não gosto desse estilo. Mas no fundo, eu sei que ela gostava. Eu sei que ela ouvia Taylor Swift no sigilo, pesquisava muito sobre os personagens da Sanrio, maratonava Sakura Card Captors e adorava Sailor Moon. E eu mudei desde essa época. Eu diria que eu evoluí, e a minha arte também. Eu sei que tem muitos artistas melhores do que eu, mas muitas vezes não é sobre se comparar. É sobre a gente reconhecer os nossos próprios limites e a nossa própria evolução. Isso não se aplica só para desenhos, mas se aplica para tudo que você faz na vida. Eu gosto de enfiar brilho em qualquer lugar que eu puder. Eu coloco no olho, no cabelo, na bochecha, nas roupas, até meu desenho ficar parecendo que mergulhou numa bacia de óleos essenciais. Mas eu me divirto fazendo dessa forma, eu acho que é a identidade do meu estilo de desenho. Bem, eu tô me estendendo bastante e o desenho tá quase pronto. Eu gostei muito de desenhar a Power e eu curti cada etapa dessa arte. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E se você gostou desse desenho e fala, considere se inscrever no canal e mandar pra alguém pra eu saber que as pessoas gostam do que eu faço e continuar postando. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!